Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seu canal Sérgio Sintra, e hoje nós temos mais um assunto a desenvolver do livro do Scott Peck, A Trilha Menos Percorrida. E, em primeiro lugar, eu gostaria de consertar um equívoco, que eu mencionei nos outros vídeos, em que eu dizia que estávamos analisando o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e etc., mas, na verdade, nós estávamos analisando as partes que ele desenvolveu o livro. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu ok e os seus comentários para que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo. Nessa última parte, o Scott Peck vai mencionar uma coisa muito interessante. Ele vai colocar como parte principal, né, do desenvolvimento dessa visão, né, da trilha menos percorrida, a mais profunda delas, que é a graça, e é o fechamento dessa visão, né, do caminho da trilha menos percorrida. A graça trata do mistério da vida e da espiritualidade, e que está além da mera psicologia. Então, vamos começar vendo a graça com a sua definição. Então, o Peck vai introduzir o conceito de graça da seguinte maneira: graça como forças misteriosas que atuam na vida humana, favorecendo o crescimento, a cura e a evolução. Então, quando nós pensamos em crescimento e cura, nós estamos falando exatamente dos assuntos que permeiam o nosso dia a dia, que permeiam a nossa visão de comportamento, né, de relacionamento com as outras pessoas. E eu vejo sempre no consultório a experiência de me confrontar com os meus pacientes, quando eles trazem para mim suas demandas. Eu sempre coloco da seguinte maneira, que nós vamos desenvolver 4 pontos principais, né? Primeiro, o caminho do próprio autoconhecimento, ou do conhecimento do ego. Segundo, os sentimentos e as emoções. Terceiro, os afetos nos relacionamentos. E o quarto, a espiritualidade. E é exatamente essa visão que o Peck coloca ali para nós, quando ele coloca crescimento, cura e evolução. Graça não é um conceito exclusivamente religioso. Realmente a gente vê na religião a graça como sendo expressa, né, como um bem ou um dom imerecido, mas uma experiência universal que transcende explicações racionais. Afirma que a graça é como um apoio invisível que todos recebem independentemente de merecimento. Então, o conceito dele vai trazer exatamente a mesma visão que nós vemos na religião. Graça como um favor do divino, do transcendente, que é imerecido para os humanos. Ela se manifesta em pequenas e grandes coisas, desde a inspiração criativa até o simples fato da vida existir. Em termos junguianos, a graça pode ser entendida como a ação do self, que guia o ego mesmo sem este perceber. Então, como nós já colocamos em vídeos anteriores, o self é o núcleo ativo da psique, né? E o núcleo inconsciente da totalidade da psique. Ele então vai ser o grande coordenador do ego. O ego, como tendo uma limitação da realidade, ele vai buscar inspiração e conhecimento no self. O self então vai trazer a ação da graça para iluminar o ego. E nós vemos uma outra coisa interessante, né? Quando ele vai mais adiante um pouquinho,
no milagre da inconsciência, né? Seria um outro capítulo onde o Peck vai abordar a sabedoria inconsciente, né? Muitas vezes tomamos decisões corretas ou criativas sem compreender racionalmente como chegamos a elas. E isso é uma das coisas que eu também postulo, né, para os meus estudantes, quando eu estava na academia como professor, e também depois com os grupos de estudos ou com aquelas pessoas que me procuram para orientação clínica, que há diversos tipos de comunicação entre self e ego, né? Existe uma comunicação entre o terapeuta e o paciente, self e ego, né? Temos duas pessoas que possuem duas instâncias psíquicas, né? Portanto, uma é self e ego e a outra também é self e ego. Então, há uma comunicação ego-ego, né? Totalmente consciente, que vai se manifestar no falar, nas expressões, nas gesticulações. Existe uma comunicação ego-self, do terapeuta para com o self do seu paciente, e vice-versa, né? Do ego do paciente com o self do terapeuta. Há uma comunicação totalmente inconsciente, que vai de self a self, e também uma comunicação do ego do terapeuta com o self do terapeuta, com o self do paciente com o ego do paciente. Então, há uma comunicação dinâmica que acontece para que essa sabedoria inconsciente aconteça. O inconsciente nos protege de sobrecargas, nos ajuda a processar experiências e, por vezes, guarda conteúdos até que estejamos prontos para lidar com eles. A inconsciência, longe de ser apenas ignorância, pode ser uma forma de graça protetora. Jung coloca isso, conecta isso ao inconsciente coletivo. Contém símbolos e padrões arquetípicos que nos orientam silenciosamente. É muito comum nós vermos na clínica do cotidiano pessoas aparecerem com problemas que vão diretamente ser relacionados à visão dos arquétipos, né? O herói, arquétipo do pai, arquétipo da mãe ou da grande mãe, né? Arquétipos que vão simbolizar do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal a forma geral como elas acontecem, né? A do herói é muito patente, né? E a gente vemos, a gente pode ver, né? A gente vemos, horrível essa, desculpem, erro nosso. Nós vemos, né? Joseph Campbell fazendo a visão, né? Do arquétipo do herói, né? Ou da jornada do herói, que se encaixa praticamente em todas as situações da nossa vida. O milagre do sonho. Peck vai dedicar ao milagre do sonho, né? Dedica atenção especial aos sonhos, visto como um veículo de orientação e crescimento. Ele descreve casos clínicos em que sonhos trouxeram soluções inesperadas ou revelam verdades que o paciente não acessava conscientemente. Isso a gente pode fazer um comentário bem interessante, que ela aparece para nós na clínica do cotidiano, sem que haja uma forçação de barra em cima disso, né? Vamos interpretar o sonho, vamos colocar determinadas ideias. Não. Aparecem de forma natural, como símbolos, né? Quando há um relato de um sonho. Já por diversas vezes eu tive essa experiência no consultório, quando o paciente voluntariamente traz uma revelação de um sonho, e esse sonho se enquadra ou num problema, ou numa circunstância de vida, ou num consolo de uma situação complicada e complexa, né? Fazendo com que o paciente se sinta confortado pelo milagre do sonho, né?
de uma linguagem simbólica, né? Nem sempre ele vai aparecer como realidade, né? E o Jung coloca isso muito bem, quando ele fala da análise dos sonhos, ele vai dizer, às vezes, uma cobra é apenas uma cobra, né? Ou pode simbolizar uma serpente, que pode ser um símbolo religioso ou não, pode ser um símbolo de vida, né? Um símbolo que vai ter um significado de acordo com a história do paciente. Sonhos, portanto, são manifestações da graça, uma ponte entre o consciente e o inconsciente. O Jung dedicou parte da sua obra à interpretação dos sonhos como mensagens do self. Peck pôs essa visão, ainda que com uma linguagem mais existencial e menos técnica. Nós vamos poder ver também, né, que não é exclusividade da teoria junguiana a análise dos sonhos. Freud também trabalhou, né, e escreveu um belo livro que foi publicado em 1900, portanto, 125 anos atrás, né, a interpretação dos sonhos. Um livro belíssimo, né, muito bem escrito pelo Freud, que tem, então, esse conceito, né, da interpretação e análise dos sonhos como sendo uma linguagem do inconsciente. Freud não usa a nomenclatura self, essa é uma nomenclatura do Jung, né? Ele usa o inconsciente, né? Ele vai usar, dentro da sua tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. O milagre da serendipidade. Peck conclui falando sobre a serendipidade, ou seja, consciências significativas que nos ajudam no caminho. Pequenos encontros, acontecimentos inesperados ou descobertas por acaso que transformam a vida são manifestações da graça. Já aí há uma diferenciação nessa por acaso, né, na visão junguiana, porque o Jung não acredita em acaso. Ele vai colocar essa por acaso, entre aspas, como sendo um elemento do diálogo entre o consciente e o inconsciente coletivo, que ele nomenclaturou, né, ou colocou o nome de sincronicidade. Conexões significativas que não podem ser reduzidas à mera causalidade. É uma sincronicidade, né? Então ele não coloca como acaso, mas como acontecimentos que acontecem na nossa vida. O Peck vai defender que quanto mais nos abrimos para a vida com responsabilidade e amor, mais essas coincidências acontecem. Já o Jung vai colocar que quanto mais nós nos abrimos à interferência ou à intervenção do nosso self, né? Quanto mais nós acomodamos na nossa consciência, no nosso ego, as influências que vêm do self, mais nós vamos experimentar essas sincronicidades, e essas sincronicidades vão trazer para nós ganhos de conhecimento, ganhos de experiência de vida. Então nós podemos sintetizar a parte 4, né, que é do Scott Peck, né, do livro do Scott Peck, como sendo a graça que apresenta como um mistério que permeia a nossa existência. A graça é, portanto, um mistério que permeia a nossa existência. Ela se manifesta na biologia, né, na saúde corpórea, na psique, na inconsciência e nos sonhos, e na natureza, evolução, e nos encontros humanos, serendipidade, né? Então, naqueles 4 pontos que nós colocamos, que nós utilizamos na clínica, né? O autoconhecimento, sentimentos e emoções, os relacionamentos e a espiritualidade vão se encaixar perfeitamente nesses 4 pontos que ele desenvolve, então, na visão da graça. Peck não reduz a graça a dogmas religiosos,
mas reconhece nela uma dimensão espiritual essencial para o crescimento humano. Assim, o livro fecha com a mensagem de que a vida é sustentada por algo maior. Então ele coloca a vida como sendo sustentada por algo que é transcendente, que coopera com o nosso esforço consciente e disciplinado. Já na visão junguiana integrada, nós vamos colocar então a graça que pode ser vista como a ação do self, ou a manifestação do self. Como em alguns vídeos anteriores que eu já mencionei, o Jung coloca o self como sendo o imago Dei, né? Ou seja, a imagem de Deus dentro de nós. Self é o centro organizador da psique, que guia o processo de individuação. Então, quanto mais eu absorvo no meu ego as potências ou as influências do self, mais individuado eu estou, mais eu mesmo eu sou. Mais eu mesmo no significado, na visão de completude. Assim como o Peck sugere que a graça coopera com quem se responsabiliza pela própria vida, Jung diria que o self apoia o ego e se abre ao diálogo com o inconsciente. Então, com isso, nós, com essa última parte, né, que fala sobre a graça, nós encerramos a visão da trilha menos percorrida do Scott Peck. Fizemos alguns vídeos de ilustração, mas nós pretendemos fazer outros vídeos que ainda abordem o mesmo assunto. Porque o Scott Peck, além desse livro, ele escreveu também um livro chamado Além da Trilha Menos Percorrida, onde ele vai enriquecer esses conceitos iniciais que nós colocamos nesses nossos primeiros vídeos. Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado dos insights que nós produzimos. Espero que vocês também nos acompanhem se inscrevendo no canal. E espero também que os encontros futuros que nós tenhamos por esse canal possam produzir bons conhecimentos e possam também ajudar vocês, não só aqueles que têm interesse na clínica psicológica, mas também as pessoas que buscam iluminação para a sua caminhada, né? A nossa caminhada é feita de encontros. Todos os dias nós temos um encontro novo que enriquece o nosso ser, nos transformam em pessoas melhores. Então, esses vídeos vão trazer iluminação para esses encontros. E vale ressaltar que sempre vamos encontrar algo de novo ou algo diferente daquilo que nós pensamos. E isso é perfeitamente plausível, porque ninguém conhece de tudo, né? E de todas as coisas. Então, os conhecimentos são desenvolvidos no nosso ser com bastante humildade, né? Porque sempre há algo mais a conhecer, algo mais a ser aprendido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça também de dar o seu joinha, né, o seu like, e também de fazer comentários, porque isso ajuda também ao algoritmo, né, produzir visibilidade aos nossos vídeos para que eles possam servir a outras pessoas. Muito obrigado por essa primeira jornada e dentro em breve começaremos um novo capítulo desse nosso caminhar em direção ao conhecimento profundo da psique. Até mais.